chama-nos Jesus para um novo mundo construir. As espessas trevas passarão e haverá clara luz, áureo resplendor. Corajosos levantemos nossos braços libertados ao serviço, convocados por Jesus. Não é nunca derrotado quem por Cristo está lutando. De pé, todos venceremos no poder da cruz. Ao combate enquanto não chegou o momento em que há de raiar novo mundo com Jesus Senhor, onde a paz e o amor sempre hão de reinar. Corajosos levantemos nossos braços libertados ao serviço, convocados por Jesus. Não é nunca derrotado quem por Cristo está lutando. De pé, todos venceremos no poder da cruz. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao culto especial dessa quarta-feira, 24 de fevereiro. Nós estamos na nossa última quarta-feira do mês de fevereiro e podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. É uma bênção muito grande ter você com a gente aqui na Igreja Online. E em nome de Jesus, nós começamos esse culto cantando o hino de número 303 do Inário Louvores ao Rei. Faz-me um servo. Faz-me um servo pronto a servir. Quero estar bem junto de ti. Meu coração possa sempre pedir. Faz-me um servo, faz-me um servo, faz-me um servo, meu Deus. Faz-me um servo pronto a servir. Quero estar bem junto de ti. Meu coração possa sempre pedir. Faz-me um servo, faz-me um servo, faz-me um servo, meu Deus. Com esse sentimento de serviço, com essa disposição em servir a Deus, eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 5. Vamos ler. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Vamos dobrar os nossos joelhos, aqueles que puderem, e o pastor Davi Germano vai fazer a primeira oração. Querido Salvador Jesus, junto com teus filhos nos encontramos diante da tua santa presença, agradecidos por todas as bênçãos que o Senhor nos tem concedido e por essa oportunidade de entrarmos ao trono da graça através da oração.
queremos te pedir que o Senhor possa estar conosco. O Senhor possa enviar o teu Santo Espírito para que possas ungir a cada um daqueles que estão conectados conosco, para que possamos receber as tuas bênçãos e aprender as belas lições da tua santa palavra. São bênçãos que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. É sempre uma grande alegria estarmos com vocês todas as quartas-feiras, sempre nesse mesmo horário, às 20 horas. E é bom saber que nessa última quarta-feira do mês de fevereiro, quando o mundo está em crise, há exatamente um ano, eu lembro que a primeira vez assim a última visita que eu fiz em associações antes da pandemia foi no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Terminamos o evento no dia 19 de março e ali, naquela semana mesmo, várias cidades começaram o lockdown e as pessoas ficaram trancadas e podemos dizer que estamos um ano em crise, uma crise sanitária como nunca houve na história do mundo. Mas nós agradecemos a Deus porque Ele tem cuidado de nós. Agradecemos a Deus porque todas as quartas-feiras Ele tem demonstrado o seu cuidado, o seu amor, a sua atenção por nós e por todos os nossos familiares. Por isso eu quero desafiar você nesse momento a colocar aqui no chat pelo que você é grato. Agradeça a Deus, mostre tudo que Deus tem feito em suas vidas. Além de escrever no chat sua gratidão, você pode interagir com a gente colocando os pedidos de oração aqui no chat. Hoje você vai colocar seus pedidos apenas no chat. E nós vamos estar no final orando por você, orando por sua família, orando para que Deus abençoe a sua vida, para que Deus ilumine você nas decisões importantes que você pode tomar. Então, lá no chat, você coloca: sou Osiel Fernandes de Itu e peço que orem por minha vida espiritual. Peço que orem para que Deus abra uma porta de emprego. Não deixe de fazer o seu pedido de oração, pois no final do culto nós estaremos intercedendo por todos vocês, por todos os pedidos, por todas as nossas necessidades. Mas existe algo mais, além da sua gratidão, que você pode mostrar, pode demonstrar ao Senhor. Eu, por exemplo, sou grato a Deus porque Deus tem levantado pessoas, tem colocado no coração das pessoas a disposição para servi-los. E é exatamente por isso que eu agradeço a Deus. Durante esta semana, eu estava conversando com meu amigo e colega de obra, o pastor Davi Germano, e ele contando a experiência de um jovem que já está no Brasil. Ele veio da Venezuela para fazer parte de um projeto missionário. Se vocês não imaginam os desafios que esse jovem enfrentou para chegar no Brasil. Mas vocês não imaginam também a disposição e a dedicação que ele tem buscado para fazer a obra de Deus. Eu sou muito grato a Deus, porque Deus capacita os escolhidos para fazer a sua obra. A minha gratidão também ao obreiro de Roraima, Eliseu Amorim, que acolheu esse jovem, que trabalhou todo o trâmite de documentação. É muito bom quando a gente vê pessoas
cooperando com a obra de Deus. Então, a minha gratidão é por esse espírito missionário que Deus tem colocado no coração das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos irmãos de mais idade. E eu quero te dizer uma coisa, já quero te fazer um convite. No próximo domingo, dia 28, nós vamos ter um seminário de capacitação para os jovens, para os departamentais de jovens. Então, a minha gratidão a Deus é por isso. Olha que coisa bonita. Os jovens serão capacitados de como fazer a obra de Deus. E você que é jovem, tem colocado, tem cooperado, tem correspondido ao Espírito Santo, o chamado missionário para a tua vida? A minha gratidão é por isso. Porque eu vejo nas redes sociais os jovens envolvidos no trabalho missionário, na comportagem nas férias, as equipes de comportagem do irmão Ailton e de outros irmãos. A minha gratidão hoje a Deus é por isso. Agora, além de toda essa gratidão, nesse momento eu quero te incentivar a também se colocar nas mãos de Deus, a entregar a Jesus a sua vida e a consagrar a obra de Deus, parte dos teus recursos através de uma doação. Então nós vamos cantar o hino de número 57 do Inário Louvores ao Rei, Melhor Dádiva. E no momento que estivermos cantando, aqui na descrição do vídeo tem um link de todas as associações, mas também tem o número da conta do estúdio, TV Conectados com Deus. Se você quiser direcionar para o Ministério Conectado com Deus, a sua doação será extremamente útil e muito bem usado para que muitas pessoas continuem recebendo a palavra de Deus através da TV Conectados com Deus. Então vamos cantar o hino de número 57 do Inário Louvores ao Rei. Traziam as ofertas aos pés do Salvador, de todo sacrifício transparecia amor, e a nenhum donativo faltava o seu valor. A todos aceitava Jesus o Salvador. Também, Senhor, eu quero trazer-te indigno dom. A ti eu trago o
Muito obrigado por ter correspondido ao convite de Deus e ter entregue sua vida ao Senhor. Nós agradecemos também por sua doação. Ela faz sim a diferença aqui para a TV Conectados com Deus. Você pode contribuir com o valor que você quiser. A sua doação é muito bem-vinda. Nós agradecemos a todos e pedimos ao Senhor que continue abençoando e colocando no coração de todos nós a generosidade e o espírito de contribuir. Nesse momento, nós vamos ter um momento de oração, a oração de gratidão. Convido você, que puder, a dobrar seus joelhos junto com a gente. Pai nosso que estás nos céus, obrigado, Senhor, pelo chamado. Obrigado, Espírito Santo, por sempre falar aos nossos corações e colocar em nós a disposição para te servir. Obrigado pela vida de todas as crianças, de todos os adolescentes. Obrigado, Senhor, pelo projeto Jovem Missionário, que tem trazido jovens de outras nações para servir ao Senhor no nosso território brasileiro. Senhor, continue colocando esse espírito no coração de toda a tua igreja. Obrigado porque de uma forma maravilhosa o Senhor tem colocado no nosso coração o amor pelo próximo. Nós te agradecemos também, Senhor, pela tua palavra. Sabemos que nessa noite o Senhor falará ao nosso coração de forma especial e impactante. Obrigado por tua palavra e faça com que compreendamos e, pela tua graça, coloquemos toda a nossa vida alinhada com a tua vontade. Pedimos essas bênçãos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Agora é o momento mais que especial desse culto, quando Deus vai falar com cada um de nós através da sua santa palavra. Nós temos o privilégio de receber nesta quarta-feira o pastor Davi Germano, departamental de Escola Sabatina e missionário da União Sul. E o Senhor Jesus o escolheu para trazer uma mensagem toda especial para nós, enfrentando tempos de crise. Que o Senhor abençoe e que o Espírito Santo use poderosamente o pastor Davi para trazer a mensagem que necessitamos nesse momento. Deus te abençoe, Davi. Queridos irmãos e amigos que estão conectados com a Igreja Online, também os nossos ouvintes da Rádio conectadoscomdeus.org, somos imensamente gratos ao Senhor por esta oportunidade de estarmos juntos nesta igreja, a Igreja Online. Neste momento, aqui é a casa de Deus. Como disse Jacó, é a porta dos céus. Então, o nosso desejo é que Deus possa abençoar você que está congregado conosco nesta igreja, para que possa receber as ricas bênçãos dos céus. Enfrentando os tempos de crise. Quem é que gosta de passar por crise? Nenhum de nós gostamos. A crise testa todos os nossos pontos mais sensíveis. A crise mexe com a nossa autoestima, a crise mexe com os nossos nervos, a crise, ela testa a nossa paciência, a crise mexe com todo o ser, com todo o nosso intelecto. Porém, precisamos aprender a enfrentar
os tempos de crise. Hoje no mundo existem muitos livros de autoajuda, até livros bons. Mas uma característica desses livros, ou grande parte deles, é que eles tiram Deus de cena. E a Bíblia passa a não ser o livro didático principal. Mas hoje nós vamos aprender através da palavra de Deus como enfrentar os momentos de crise. É interessante nós analisarmos como o governo brasileiro tentou resolver uma crise econômica que atingiu milhares de famílias. Quando logo que surgiu a pandemia, muitas pessoas pararam de trabalhar, perderam os seus empregos, e o governo brasileiro agora criou um mecanismo para enfrentar a crise, para que as famílias elas tivessem o básico para a sua sobrevivência. E o mecanismo que o governo criou foi chamado e batizado de auxílio emergencial. O governo deu para cada família um auxílio para que as pessoas tivessem o básico do básico para a sua sobrevivência e ninguém perecesse de fome. Foi uma atitude no momento de crise. E nós precisamos aprender à luz da palavra de Deus como enfrentar os problemas de crise. O nosso mundo, ele vem passando por crise econômica, por crise política, crise social e crise religiosa. E nenhum de nós está preparado para enfrentar momentos de crise. Se Deus perguntasse para você, e Deus te dissesse, você quer passar por algum problema na sua vida? O que eu e você responderíamos? É claro que não. Nós não queremos passar por problemas, nós não queremos enfrentar as dificuldades. Mas se a nossa vida fosse ao contrário, a nossa vida fosse um mar de rosas, fosse uma vida de conforto, de tranquilidade, será que nós sentiríamos a dependência de Deus? Eu me lembro certa vez quando estávamos lá no Rio de Janeiro, fazendo um trabalho missionário lá em um dos cartões postais do Rio chamado Cristo Redentor. E havia ali alguns estrangeiros de um determinado país do exterior, e esse país é famoso pelo ateísmo, é um país muito rico, as pessoas são muito prósperas lá. E aí, esta irmã foi entregar um folheto para esses estrangeiros, ela falava inglês, e ela foi entregar e disse, olha, esse aqui é um folheto da palavra de Deus. Esse folheto vem falando sobre o céu, sobre a vida eterna. E eram 3 jovens, 3 rapazes, e eles responderam assim, nós não precisamos disso. Nós não acreditamos nisso. O nosso céu é aqui. Queridos, a prosperidade é uma bênção. Mas se Deus sai dela, ela se torna uma maldição. E os momentos mais complicados na história do povo de Deus, na questão espiritual, por incrível que pareça, foi os momentos de prosperidade. Na Bíblia, nós encontramos o exemplo de grandes milagres que Deus realizou em momentos de crise, momentos sem esperança, momentos sem perspectiva, momentos em que tudo estava escuro e Deus ali estendeu a sua mão. Existe uma história da Bíblia fantástica, uma história que nos ensina paciência, coragem, determinação, fé e como enfrentarmos o momento de crise. É uma história real. E essa história se chama O Milagre das Vasilhas. Você já leu essa história na Bíblia? Vamos acompanhar um pouco desta história. Vamos ler alguns textos
no livro de 1 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim, 1 Reis, capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Aqui nós encontramos um importante relato da palavra de Deus sobre o grande milagre que Deus ele faz na vida das pessoas. Diz assim, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. E põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse-lhe a seu filho, traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivereis do resto. Queridos irmãos e irmãs, que relato maravilhoso! Aqui nós encontramos o relato de uma serva de Deus, esposa de um dos filhos dos profetas, também servos de Deus, que havia falecido. Naquela época, as mulheres não tinham pensão da Previdência Social. Uma mulher viúva, ela ficava entregue às traças. Ela tinha que lutar pela sua própria sobrevivência. E esta mulher, esta mãe, perdeu o seu marido. E o seu marido havia deixado algumas dívidas, muitas contas para pagar. E esta viúva não tinha como pagar as contas. E agora esta mulher, ela chegou para o servo de Deus, o profeta Eliseu, e ela disse, olha, o credor veio buscar os meus 2 filhos, e eu não sei o que fazer, eu não sei que rumo eu vou tomar em meio a toda esta situação. O que eu devo fazer? E a maneira com que Deus agiu naquela situação traz algumas lições muito importantes de como enfrentar os tempos de crise. Aquela mulher não tinha dinheiro. Aquela mulher não tinha posses. E agora? O que fazer? Como você resolver um problema sem recursos? Como você pagar as suas contas sem dinheiro? Mas o nosso Deus, o mesmo Deus que lá no deserto fez cair água da rocha, foi o mesmo Deus que resolveu a vida daquela mulher. Nós encontramos neste relato 6 passos importantes para enfrentar momentos de crise. O primeiro passo está no primeiro versículo que nós lemos. O primeiro versículo diz que Deus usa a crise para nos fazer crescer e nos tirar da zona de conforto. Você percebe que Deus usou uma crise para tirar uma família da zona de conforto.
o servo de Deus chega para aquela mulher e disse: o que é que você tem na mão? E ela tinha apenas uma vasilha. E Deus usou aquela vasilha. Quem sabe era uma vasilha barata, não era uma vasilha cara, um pote. E Deus usou aquele pote para fazer um grande milagre. Mas ela teve que fazer alguma coisa. Ela teve que correr atrás. Ela teve que chamar os seus filhos para ajudá-la. Então nós vemos a maneira como Deus usa para nos tirar da zona de conforto. Não seria mais fácil o profeta dizer: olha, vamos orar a Deus, vamos dobrar os nossos joelhos agora e vamos deixar que Deus vai fazer o milagre? E ela poderia ter feito assim. Ela poderia ter cruzado os seus braços, mas ela não fez. Era como se Deus dissesse: filha, você quer sair da crise? Você quer sair do problema? Você precisa exercitar a sua fé. Mas vamos, levanta. Vamos agora começar a resolver as coisas. Pega esse pote, essa vasilha, e agora vai correndo atrás de mais vasilhas. E assim foi que Deus fez o milagre. Irmãos, a segunda lição que nós aprendemos deste episódio é que o milagre depende da entrega a Deus. Ele usa coisas simples. Aquela mulher se entregou a Deus. Aquela mulher, ela acreditou nas promessas de Deus. O que Deus usou para fazer o milagre? Deus não usou uma grande coisa. Deus usou uma coisa simples. O profeta perguntou para aquela mulher: o que você tem? E o que ela respondeu? Apenas uma botija. Na nossa linguagem de hoje, apenas um pote. E Deus disse: é desse pote que o milagre vai acontecer. Nós vemos a simplicidade de Deus. Como Ele usa coisas simples para fazer os seus propósitos, para cumprir os seus desígnios. Quando Jesus fez o grande milagre da multiplicação dos pães, Deus usou coisas simples. Apenas 3 pães para fazer um grande milagre. E Deus usou essa vasilha para fazer o grande milagre na vida daquela mulher. O terceiro passo que nós encontramos da bênção é que Deus usa pessoas para abençoar outras. Quem Deus usou para fazer o grande milagre? Deus não usou só aquela viúva. Deus não usou somente o profeta. Deus usou seus familiares, seus amigos e seus vizinhos. E aquela mulher foi, junto com seus filhos, eles foram pegar com os vizinhos. Foram de porta em porta pedindo uma vasilha, um pote. Irmãos, foi um ato de fé. E foi com aqueles potes que Deus fez a bênção. Então Deus usou também aqueles vizinhos para abençoar a vida daquela família. Vejam só como Deus é maravilhoso, como é que Ele muda as situações, como Ele usa as pessoas. Às vezes algo muito simples. Aquela mulher tinha apenas um pote, mas cada vizinho também tinha um. E cada um foi emprestando um pote. E assim conseguiram fazer, pelo poder de Deus,
grandes coisas. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. A quarta lição que nós aprendemos é que o tamanho do milagre é proporcional ao tamanho da fé. Quanto mais fé nós temos, maior o milagre. O apóstolo Paulo diz que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, conseguiremos transpor montanhas. Irmãos, aquela mulher exerceu a fé. Ela pegou um pote e foi derramando azeite nos outros. Aquilo era ato de fé. Ela podia pensar, mas só tem azeite nesse. E Deus disse, vai colocando nos outros, vai colocando azeite. O tamanho da fé daquela mulher foi grande. Ela confiou que Deus tudo podia fazer. Às vezes não acontece também a mesma coisa na nossa vida? Às vezes você está num dia ruim. Você já percebeu que tem dia que tudo começa a dar errado? Começa a dar errado no trabalho, começa a dar errado nos negócios. Tem aquele dia que tudo dá errado. E qual é a nossa tendência? Ir ao desespero. Não estou conseguindo pagar as contas, não estou conseguindo cumprir os compromissos, está tudo dando errado e a gente acaba entrando em parafuso. Mas essa mulher é um exemplo de fé. Ela simplesmente confiou nas promessas de Deus. E o que Deus diz para você nesta noite, neste culto de oração, é que você precisa confiar nas promessas de Deus. Não adianta você confiar no dinheiro que você tem no banco. Não adianta você confiar no carro novo que você tem. Não adianta você confiar no emprego, bom emprego que você tem. Você precisa confiar nas promessas de Deus. E aquela mulher recebeu o milagre porque ela confiou nas promessas de Deus. Irmãos, o quinto passo que nós encontramos é que a fonte do milagre é inesgotável. Aconteceu com esta mulher o mesmo que aconteceu no tempo de Jesus lá no casamento em Caná da Galileia. Se lembram daquela história? Do primeiro milagre de Jesus naquela festa de casamento? Aconteceu também aqui em ocasiões diferentes, mas a fonte da bênção é bem parecida. E nós vemos que a fonte é inesgotável. Aquela mulher ia colocando e nunca secava o azeite. Sempre tinha mais. Como Deus é maravilhoso. Deus, Ele não retém as suas bênçãos. Mas muitas vezes as decisões que nós tomamos faz com que nós passemos por problemas. A história desta mulher nos diz que o seu marido deixou muitas contas para pagar. A Bíblia não fala muito sobre ele, se ele era uma pessoa que administrava bem os negócios ou não, era um empreendedor, a gente não sabe o contexto desta história. Mas o que nós sabemos é que a fonte é inesgotável. Tenha ele errado ou não, Deus mesmo assim operou. Isso não é uma brecha para cometermos erros. Mas é para nós confiarmos que a fonte é inesgotável. Deus tem muita bênção para te dar. Mas Deus só dá bênção quando Ele sabe que é o melhor.
Às vezes você pede uma coisa e Deus não te dá. E às vezes ficamos chateados, ficamos aborrecidos. Mas Deus sabe o que é melhor. Deus sabe que Ele quer fazer o melhor na sua vida e que se Ele te der determinada coisa, em determinado momento que vai acabar com a sua fé, é melhor que Ele não dê. Quantas pessoas que eram pessoas dedicadas, eram pessoas zelosas, eram pessoas comprometidas com a missão de pregar o Evangelho, depois que enriqueceram, se desencaminharam dos caminhos de Deus. Isso não quer dizer que a prosperidade é um empecilho, mas ela se torna quando nós colocamos as coisas deste mundo, os bens materiais, em primeiro lugar. E nós encontramos o sexto passo desse milagre. O sexto passo desse milagre é: em todo milagre existe a parte do ser humano e a parte de Deus. Qual foi a parte de Deus neste milagre? Dar a bênção. Fazer com que o azeite não acabasse. E qual foi a parte do ser humano nisto? Aquela mulher teve que sair da zona de conforto, sair da sua casa, ir de casa em casa pedindo uma vasilha. Deus fez tudo. Foi tudo operação de Deus. O que aquela mulher fez não acrescentou 1 milímetro em sua salvação, porque a salvação é um dom gratuito de Deus. Mas ela teve uma parte a desempenhar. Ela teve que correr atrás. Existem muitas pessoas que, quando se fala de obras, elas não gostam. Mas as obras fazem parte do cristianismo. Elas não acrescentam em nossa salvação, porque a salvação, ela não é vendida, ela não é comercializada, ela é gratuita. Mas o verdadeiro cristão, ele pratica as boas obras. Elas não podem ser nunca separadas da fé. Elas andam juntas. A verdadeira fé opera as obras. Existe um pensamento inspirado que diz assim: as dádivas de Deus aumentam ao serem repartidas. Vemos isso ilustrado no caso da viúva pobre, a quem o profeta Eliseu, através de um milagre, livrou de uma dívida. Ela possuía apenas uma botija de azeite, mas o profeta mandou-lhe pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. E o azeite contido naquela botija continuou a fluir, até que todas as vasilhas estivessem cheias. O fornecimento só parou quando nenhuma mais foi trazida para recebê-lo. Assim será também agora. Se deixarmos que as dádivas de Deus fluam para os condutos do bem, o Senhor se encarregará do suprimento. Amados, Deus faz grandes coisas na nossa vida. Deus está disposto a te abençoar. Mas Ele espera também que você tome uma decisão ao seu lado. Ele espera que você também confie nele, que você acredite nele, que Ele pode fazer das trevas a luz, que Ele pode te ajudar e te dar sabedoria para o momento de crise,
Quem sabe para muitas pessoas que não conheciam a Deus, que estava na situação daquela mulher, a crise era o fim de tudo. Mas para aquela família, a crise foi a oportunidade para transpor barreiras, para regularizarem tudo em suas vidas e serem pessoas felizes. No livro de Salmos, capítulo 37, no versículo 5, a palavra de Deus diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus quer que você entregue a sua vida a Deus. Sabe por que muitas vezes a gente quebra a cara? Porque nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Nós não consultamos a Deus para fazer os nossos negócios. Você quer comprar uma casa? Às vezes você nem ora para Deus, diz: Senhor, eu estou pensando em fazer esse negócio. É da tua vontade? O Senhor quer que eu faça isso agora? É o momento de fazer isso? Porém, meus amados, muitas vezes não consultamos a Deus. Vamos fazendo as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Em tudo devemos consultar ao Senhor. Por isso que o salmista disse: entrega a tua vida ao Senhor, o teu caminho ao Senhor, entrega as tuas decisões. Antes de você decidir alguma coisa, entregue para o Senhor primeiro. Você está à procura de uma companheira para a sua vida? Antes de você ir lá pedir a moça em namoro, pergunte para Deus primeiro. Entrega teu caminho ao Senhor. Antes de qualquer decisão, na vida material, na vida emocional, na vida espiritual, em primeiro lugar, entregar o caminho ao Senhor. Amados e amadas que estão conosco nesta noite, vamos fazer um propósito com Deus de fazer como aquela viúva. Aquela viúva, ela consultou um servo de Deus, ela foi falar com o profeta, ela disse: olha, estou com esse problema. Nós não podemos ter medo de, às vezes, nos aconselharmos uns aos outros. A palavra de Deus nos diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Às vezes você está com algum problema e você quer resolver o problema sozinho. Compartilhe com seus irmãos de fé. Troquem experiências. Orem juntos. E Deus poderá fazer grandes milagres. Que o Senhor, nessa noite, Ele te dê o seu poder, que Ele possa te dar a sua graça e que possamos aprender, através do livro sagrado que é a Palavra de Deus, enfrentar os momentos de crise. Esse é o meu desejo, a minha oração para todos nesta noite. Amém. Além do céu azul, foi Jesus preparar um lar para dar a quem a vitória alcançar. Anelo conseguir a vida no porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Bem sei que eu
coração, até seu rosto ver a lei. Muito obrigado por estar com a gente. Agradecemos ao pastor Davi Germano pela apresentação dessa maravilhosa mensagem, que possamos estar sempre refletindo nesse assunto e entregando sempre os nossos caminhos na mão do Senhor. Amém? Antes de orarmos, nós vamos apresentar a todos vocês os pedidos de oração que chegaram até nós nessa noite através dos nossos amigos, dos nossos irmãos que colocaram seus pedidos aí no chat. Então nós vamos nessa noite organizar os pedidos por assunto. Existem muitas pessoas que estão pedindo a Deus uma bênção especial sobre suas famílias. Temos vários pedidos de oração com relação à saúde física e também espiritual. Sabemos que muitas pessoas continuam enfermas, algumas hospitalizadas. Existem pessoas que pedem oração para que Deus as guie em tomar suas decisões. Existem pessoas pedindo oração especialmente por seus filhos. Então aqui eu quero apresentar a vocês também um pedido de oração especial por todos os jovens da nossa igreja, para que Deus continue usando-os, abençoando-os e protegendo-os a cada dia. Existem pedidos de oração também sobre os casamentos. Está acontecendo um encontro de casais, exatamente a conclusão é hoje, e existem muitas pessoas que passam por dificuldades com relação ao casamento. Então vamos orar para que Deus restaure as famílias, para que Deus devolva a alegria para aqueles que estão decepcionados, estão tristes, não estão felizes em seus casamentos. Deus pode restaurar o casamento. E pedimos também oração aqui, tem várias pessoas pedindo oração pelos missionários da igreja, e eu acrescento aqui um pedido especial para o projeto Jovens Missionários. Então, você que colocou seus pedidos aqui no chat, acredite, todos eles foram escritos no coração de Deus. Deus conhece as nossas necessidades muito antes de verbalizarmos. Ele é o único que sabe o que vai dentro da alma. E nesse momento eu convido o pastor Davi Germano para que ore com a gente, colocando nas mãos de Deus todas as nossas necessidades e todos os nossos anseios. Oremos ao Senhor, aqueles que puderem podem se ajoelhar. Querido Deus, amantíssimo Pai Celestial, muito obrigado pelos grandes milagres que o Senhor tem operado na vida de seu povo. Neste momento entregamos ao Senhor todos esses pedidos de oração. Que possamos, pela Tua graça, aprender a enfrentar os momentos de crise, seguindo os conselhos da Tua Palavra. Também queremos te pedir em favor dos doentes, dos casais que têm enfrentado conflitos, estão à beira da separação. Quero te pedir também pelo projeto Jovem Missionário, jovens que têm chegado do mundo inteiro, que decidiram abnegar um ano de suas vidas ao serviço do Rei Jesus. Dá-nos o restante de semana de bênçãos e que possamos sempre confiar em Tuas santas e maravilhosas promessas. Perdoe os nossos pecados, dá-nos a Tua bênção, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.
Assim nós concluímos o culto dessa noite. Que Deus nos abençoe sempre em nome de Jesus. Amém. Não saia daí, porque agora nós temos aquele momento especial que são os recados. Para você que nos acompanha aqui na TV Conectados com Deus, sabe que todas as sextas-feiras nós temos um encontro especial com Deus, com Sua Santa Palavra, com os irmãos, especialmente com nosso amigo, âncora do programa Lição Interativa, Luzirley Azevedo. E esse final de semana é muito especial, porque nós teremos uma santa convocação, umas mensagens especiais, muitas coisas maravilhosas estarão acontecendo nesse final de semana. E você não pode perder. Então, a partir das 9 da manhã no sábado, nós teremos a Exir, um momento muito fofo da TV Conectados, que fica mais bonito pela quantidade de irmãos da terceira idade que assistem. Os nossos vovozinhos ficam encantados com as histórias da tia Raquel, da tia Ivane, de todo o pessoal do departamento infantil. Histórias preparadas com muito carinho pela tia Sara, departamental infantil da União Sul. Mas nós teremos uma mensagem especial no culto divino e você não pode perder. Teremos também aqui, nesse próximo final de semana, algo maravilhoso, que é o primeiro seminário de capacitação jovem, online. E para você que nos acompanha aqui na TV Conectado, o seminário de capacitação jovem será semelhante ao seminário de capacitação de assistência social que aconteceu no domingo passado, no dia 21. Inclusive, se você quiser, o seminário de assistência social está todinho no site da União Sul. Pode acessar lá, você que perdeu. O de assistência social e o de jovens você não pode perder. Nós estaremos apresentando qual é a missão, qual a visão, quais os valores desse departamento, que, como eu mencionei na quarta-feira anterior, foi organizado aqui no Brasil em 1957. Então você vai saber como trabalhar com os jovens, você vai saber qual é o propósito do departamento. Existem muitas pessoas que vão para um retiro espiritual no período de carnaval. Existem pessoas que às vezes pensam que isso é só um encontro com os amigos ou um momento recreativo. Não é apenas isso, é isso também. Mas o departamento tem um propósito missionário com tudo isso. Aliás, todas as reuniões, todos os eventos da igreja têm como principal objetivo fortalecer nossa fé, nos alimentar com a palavra de Deus. Então, incentive seus filhos para assistirem o seminário de capacitação jovem. Você que é pastor, obreiro, comportor, diretor de comportagem, fala para todo mundo. Nós precisamos cuidar dos cordeirinhos de Jesus, dos adolescentes, das crianças, dos jovens. E esse seminário de capacitação tem exatamente esse propósito. Você não pode perder. Bom, esses são os recados que temos para hoje. Agradecemos de coração a sua presença conosco e que Deus te abençoe sempre em nome de Jesus. Amém.